Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos um AI Journal Club. Tenho comigo dois AI Assistants que vêm partilhar connosco uma Living Clinical Practice Guideline, publicada este ano no BMJ, no British Medical Journal, nomeadamente no passado dia 14 de agosto, com o título Cardiovascular, Kidney-Related and Weight Loss Effects of Therapeutics for Type 2 Diabetes, a Living Clinical Practice Guideline. Ora bom, convém antes de mais esclarecer o que é uma Living Clinical Practice Guideline. Este novo tipo de guideline é, no fundo, um novo modelo e é uma guideline, uma orientação clínica que não fica encerrada, não fica terminada no momento da sua publicação. Em vez disso, é atualizada de forma contínua sempre que surge evidência científica nova e relevante. Isto é particularmente relevante em áreas em que está a existir muita inovação e evidência científica nova. O British Medical Journal publicou esta Living Guideline no âmbito da secção Rapid Recommendations e é também acompanhada de uma versão visual interessante que está disponível na Magic App e no Madsheet, uma plataforma muito prática que transforma a evidência científica em dados e gráficos claros e fáceis de explorar. Com este episódio vamos partilhar o link para quem quiser ler o artigo original e também o link para a versão interativa. A equipa que produziu esta guideline reúne investigadores de várias especialidades, sem conflitos de interesse relevantes e com uma forte cultura de medicina baseada na evidência. E isso nota-se. Uma das grandes mensagens desta guideline é a mudança de foco no tratamento da diabetes tipo 2. Os autores propõem que a decisão terapêutica deixe de ser centrada na glicemia, por exemplo, no valor da hemoglobina A1C, da hemoglobina glicada, e, em vez disso, passemos a tomar decisões olhando para aquilo que realmente importa aos doentes. Menos mortes, menos infartos, menos AVC, menos insuficiência cardíaca e menos doença renal crónica. Ou seja, uma mudança de DOE, Disease Oriented Evidence, para POEM, Patient Oriented Evidence That Matters. Vamos ouvir os nossos convidados. Vamos começar pelo que me parece a maior reviravolta de todas. A diretriz, pelo que percebi, desvaloriza o controlo glicémico como o fator principal. Quer dizer, toda a gente ouve falar das medições de açúcar, do teste de HbA1c... Aquele valor que dá a média dos últimos 3 meses. Precisamente. Dizer que isso já não é o protagonista soa quase a heresia, não acha? O que é que se descobriu para justificar uma mudança tão radical? É uma reação perfeitamente natural porque foram décadas de foco quase exclusivo nesse marcador. O fascinante aqui é que a acumulação de evidência, de grandes ensaios clínicos nos últimos anos, mostrou algo contraintuitivo. Que foi? Uma redução muito intensa do açúcar no sangue. Quer dizer, andar a perseguir números de HbA1c cada vez mais baixos. Certo. Não se traduzia necessariamente numa redução proporcional das complicações mais graves, como a morte por causa cardiovascular. Ou seja, era possível ter um controlo glicémico impecável no papel e mesmo assim sofrer um infarto. E, por outro lado, descobriu-se que os benefícios cardiovasculares e renais destes medicamentos mais recentes parecem ser, em grande parte, independentes do seu efeito na glicose. Eles têm outros mecanismos de proteção. É como ter um carro que não só gasta menos combustível, mas que também tem travões melhores e airbags mais eficazes, por razões completamente diferentes. Isso fica claríssimo com um dos medicamentos que a diretriz menciona, a finerenona. Pelo que eu percebi, este fármaco nem sequer tem efeitos na redução da glicose, mas está lá na mesma. É o exemplo perfeito. A finerenona está lá pelas suas propriedades anti-inflamatórias e antifibróticas. Basicamente, protege diretamente os rins.
Ok. Isto reforça a ideia central. Já não se trata apenas do número do açúcar, trata-se o risco global da pessoa. Claro que o açúcar continua a ser importante. Continua a ser importante, sem dúvida, mas, pronto, deixou de ser o único protagonista. Passou a ser uma peça do puzzle e não o puzzle inteiro. Ok, isto para mim é a grande novidade. Em vez de uma receita única para todos, a diretriz está a dizer que temos de tratar a pessoa, não a doença. Como é que se faz essa divisão? A base de toda a diretriz é precisamente essa. Uma abordagem estratificada por risco. Os doentes são classificados em 3 grandes grupos: risco baixo, moderado e alto. Pense nisto como um seguro de um carro. Um jovem de 18 anos com um carro desportivo paga um prémio altíssimo, porque o risco de acidente é enorme. Claro. Um condutor experiente, de 50 anos, com um historial impecável, paga muito menos. A diretriz aplica uma lógica semelhante. O prémio do tratamento, com os seus custos e efeitos secundários, só compensa para quem tem um risco elevado de acidente cardiovascular ou renal. Essa é, sem dúvida, uma analogia interessante e que nos faz pensar. Então, seguindo esta guideline ou diretriz, como dizem os nossos convidados, como se define se uma pessoa está no grupo de baixo risco, risco moderado ou grupo de alto risco? Bom, a verdade é que a definição destes 3 grupos de risco, segundo esta guideline, é bastante simples. O grupo de risco baixo inclui pessoas com diabetes tipo 2 que ainda não têm doença cardiovascular ou renal e que têm poucos fatores de risco adicionais. A diretriz aponta para 3 ou menos. E estamos a falar dos suspeitos do costume, certo? Hipertensão, fumar, colesterol alto, obesidade. Exatamente esses. Depois, temos o grupo de risco moderado. Este é um pouco mais heterogéneo. Ok. Pode ser alguém sem doença estabelecida, mas que já acumula mais de 3 desses fatores de risco, ou então pode ser alguém que até já teve um evento, ou tem doença renal, mas que, no geral, é considerado de menor risco. E no topo, o grupo de risco alto. Sim. Aí estão as pessoas com doença cardiovascular ou renal já estabelecida e com um alto risco de progressão. E inclui também qualquer pessoa com insuficiência cardíaca, que é uma condição de muito alto risco por si só. Os números que a diretriz apresenta para ilustrar a diferença de risco são impressionantes. São. Numa projeção a 5 anos, por cada 1000 adultos, o risco de morte passa de 20 no grupo de risco baixo para 240 no de risco alto. É uma diferença de 12 vezes. É abismal. E se olharmos para a insuficiência renal, a disparidade é ainda maior. O risco passa de 2 em 1000 no grupo de baixo risco para 100 em 1000 no de alto risco. Um aumento de 50 vezes. 50 vezes. Estes números crus mostram porque é que esta estratificação é o pilar de tudo. Não se pode oferecer o mesmo tratamento a realidades tão distintas. Sem dúvida. Mas a diretriz também menciona que isto não é só uma contagem de fatores, certo? Há um julgamento clínico. É um ponto fundamental. Não é uma mera checklist. Os médicos têm de usar o seu julgamento. Por exemplo, alguém que teve um infarto ligeiro há muitos anos e que desde então tem tudo controlado, pode ser classificado como de risco moderado. Em contraste com outra pessoa que teve um AVC, continua a fumar e tem a tensão descontrolada, essa estaria sem qualquer dúvida no grupo de risco alto. Perdoem-me interromper o vosso diálogo, mas quero sublinhar este aspecto. Isto é bastante diferente das guidelines a que estamos habituados. E esta é uma abordagem que faz todo sentido de um ponto de vista clínico. É que, mesmo entre pessoas que tiveram um evento cardiovascular, pode existir uma grande variedade de perfis. E realmente o risco é completamente diferente numa pessoa que teve o evento e cumpre depois tudo direitinho, corrige o seu estilo de vida e apresenta tudo controlado durante anos e anos, de uma pessoa que, por exemplo, depois do susto inicial provocado pelo evento cardiovascular, pela fase aguda, digamos, passado pouco tempo volta a fumar, a aumentar de peso, tem uma vida sedentária, etc. E isto é algo que até aqui não tem sido contemplado em muitas das guidelines que conhecemos. Ok, passemos agora ao que está recomendado para cada grupo de risco. Vamos então às recomendações concretas. Para o grupo de risco baixo, a recomendação é clara. É contra a utilização destas novas classes de medicamentos, os inibidores SGLT2 e os agonistas GLP-1. Antes de continuarmos, talvez seja útil descodificar estes nomes de forma simples. Boa ideia. Os inibidores SGLT2, de forma muito simplificada, atuam nos rins e fazem com que o excesso de açúcar saia na urina. Ok,
E os outros? Os outros agonistas do receptor GLP-1 imitam uma hormona do intestino. Isto melhora a produção de insulina, reduz o apetite e ajuda no controle do peso e do açúcar. Perfeito, muito mais claro. Então, para o grupo de baixo risco, a recomendação é não usar nenhum destes? Parece lógico, mas eu consigo imaginar um doente a pensar, mas se há um medicamento novo e bom, por que não tomá-lo só para garantir? Essa é uma preocupação muito legítima e é uma conversa importante. O racional é que, neste grupo, os benefícios são mínimos ou nulos, porque o risco já é muito baixo. No entanto... Os riscos existem sempre. Exatamente. Os riscos, embora pequenos, são reais. Os inibidores SGLT2, por exemplo, aumentam o risco de infecções genitais. Os agonistas GLP-1 podem causar náuseas, vômitos, coisas que podem ser bastante incómodas. Portanto, a balança pende para o lado de não tratar, evitar o sobretratamento. Precisamente. É uma questão de não expor as pessoas a potenciais danos para um ganho que é, na melhor das hipóteses, marginal. Faz sentido. E para o grupo seguinte, o de risco moderado, aí a decisão já não é tão a preto e branco, imagino. Exatamente. Para o grupo de risco moderado, a recomendação é a favor do uso destes medicamentos, mas é classificada como uma recomendação fraca. Fraca. Isso significa que a evidência não é boa? Não de todo. É um termo técnico. Significa que, embora os benefícios provavelmente superem os riscos para a maioria, a decisão final deve ser partilhada. O que é melhor para um doente pode não ser para outro. Ah, a tal decisão partilhada. Quer dizer que a conversa no consultório se torna ainda mais crucial. Torna-se fundamental. Um doente que esteja no limiar inferior deste grupo pode, depois de discutir os prós e os contras, preferir focar-se no estilo de vida e não adicionar mais um comprimido. Enquanto outro, mais perto do risco alto, Provavelmente verá os benefícios como mais substanciais e aceitará o tratamento. A preferência do doente, os seus valores, tudo isso conta. e chegamos ao topo da pirâmide, o grupo de risco alto. Aqui não há grande margem para dúvidas. A recomendação é fortemente a favor do uso de inibidores SGLT2 ou agonistas GLP-1. A evidência de benefício é de alta certeza e inclui mesmo a redução da mortalidade geral. Portanto, nesse caso, quase todos deveriam ser tratados. Quase todos, a não ser que haja uma contraindicação clara. A balança pende de forma esmagadora para o lado do benefício. E a finerenona, aquele medicamento para os rins, como é que se aplica aqui a estratificação? É um ótimo exemplo da nuance da abordagem. Para os doentes com doença renal que estão no grupo de risco moderado, a diretriz sugere contra o seu uso. Mas, para os que estão no grupo de risco alto, A recomendação muda? muda, passa a ser a favor do seu uso, embora, mais uma vez, seja uma recomendação fraca, o que nos leva de volta à decisão partilhada. Há outra recomendação que me pareceu muito importante, porque se aplica a um subgrupo enorme. Adultos com obesidade. Segundo as fontes, são cerca de 90% das pessoas com diabetes tipo 2. Sim, esta é uma parte muito relevante e muito atual. Para adultos com obesidade, a diretriz sugere a favor do uso de um medicamento mais recente, o tirzepatido, E porquê esse é específico? pela sua capacidade de promover uma perda de peso muito substancial. Nos ensaios, foi uma média de 8,6 quilos. Para muitas pessoas, uma perda de peso desta magnitude é transformadora. E aqui entra um dilema interessante, não é? A escolha parece ser entre medicamentos com benefícios comprovados há mais tempo para o coração e rins e este outro, o tirzepatido, que é superior na perda de peso, mas cujos dados a longo prazo ainda estão a evoluir. É o dilema central e a diretriz aborda-o de frente. A escolha é sempre contextual, não há uma resposta única. Uhum. Para uma pessoa de risco cardiovascular mais baixo, mas para quem a obesidade é o problema dominante, o tirzepatido pode ser a escolha preferida. Mas para alguém de risco mais alto, a decisão complica-se. Não se pode simplesmente trocar a proteção cardiovascular comprovada por uma maior perda de peso. Exatamente. E a diretriz é muito clara quanto a isso. Num doente de risco alto, a prioridade absoluta são os benefícios cardiovasculares e renais comprovados dos outros medicamentos. Então o que é que se faz nesse caso? A diretriz diz que o tirzepatido não deve, em geral, substituir estes medicamentos neste grupo. Se um doente de alto risco optar pelo tirzepatido para a perda de peso, a recomendação é que essa pessoa mantenha ou inicie também um inibidor SGLT2 para garantir que a proteção do coração e dos rins não é sacrificada. E a escolha entre os outros, entre um inibidor SGLT2 e um agonista GLP-1, também depende do perfil da pessoa, certo?
Precisamente, alguém cuja principal preocupação seja a insuficiência cardíaca pode priorizar o inibidor SGLT2, onde a evidência é muito robusta. Outra pessoa com historial de AVC pode preferir um agonista GLP-1. E a boa notícia, pelo que li, é que eles podem ser combinados. Podem, e isso é um ponto muito importante. Estudos recentes mostram que os seus efeitos benéficos são aditivos. Usar os dois em conjunto pode oferecer uma proteção ainda maior. Portanto, aqui, ao falarem de tratamento combinado, estão a referir-se ao tratamento em simultâneo com inibidores de SGLT2 e análogos GLP-1. E aproveito também para lembrar que o tirzepatide não é um análogo GLP-1, é sim um agonista duplo, GIP e GLP-1. No fundo é uma classe nova que combina dois mecanismos incretínicos num único fármaco. O tirzepatide atua simultaneamente nos receptores GIP e GLP-1. Esta dupla ação explica a maior perda de peso e a forte redução da hemoglobina A1C observadas nos ensaios clínicos. Caros convidados, vamos às vossas reflexões finais? Em resumo, o que esta análise revela é uma evolução notável. Estamos a sair de uma era focada num único número, o açúcar no sangue, para uma abordagem verdadeiramente holística, personalizada e baseada no risco de cada pessoa. Exato. E o objetivo é claro: prevenir as complicações que realmente mudam e encurtam a vida das pessoas. E o facto de ser uma diretriz viva é talvez o aspecto mais poderoso disto tudo. É o reconhecimento humilde de que o conhecimento médico está sempre a evoluir. Há um compromisso de adaptar as recomendações rapidamente. e coloca a pessoa no centro do processo. Exatamente. A tónica na estratificação de risco e na decisão partilhada coloca a pessoa no centro, capacitando-a a tomar decisões informadas sobre a sua própria saúde. Para terminar, fica uma reflexão para o futuro. Estas diretrizes, para já, focam-se em como e quando adicionar estes novos medicamentos. Mas, à medida que esta abordagem evolui, a próxima grande questão poderá não ser o que adicionar, mas sim o que subtrair. Interessante. Que medicamentos mais antigos, com menos benefícios comprovados, podem ser retirados para otimizar a saúde e, ao mesmo tempo, reduzir o fardo de tomar múltiplos comprimidos todos os dias. Muito obrigado. Sem dúvida, essas são questões pertinentes. Será que vamos mudar a forma como tratamos os doentes com diabetes tipo 2? Teremos que aguardar para saber. Esta guideline é muito interessante, mas também tem algumas limitações. Os autores valorizaram sobretudo a mortalidade e os outcomes cardiovasculares. Contudo, outras complicações relevantes, como a retinopatia diabética ou a neuropatia diabética, também podem ser importantes no processo de decisão. Se deixarmos cair o foco no controle glicémico, correremos o risco de perder eficácia na prevenção deste tipo de problemas associados à diabetes tipo 2? Fica esta questão, que me parece pertinente. Outro aspecto que não é muito claro nesta guideline é o papel de fármacos clássicos, por exemplo, a metformina. Digamos que, para grande parte dos nossos doentes, a abordagem aqui proposta faz sentido, mas ainda há aspectos a melhorar nesta guideline. Mesmo assim, quisemos partilhá-la convosco pelo seu caráter inovador e até, digamos, disruptivo. E bom, caros colegas, este AI Journal Club foi gravado com a ajuda dos nossos assistentes AI e para tal servimos-nos da ferramenta Notebook LM. E se acharam interessante, partilhem com os vossos colegas e amigos e, como sempre, muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.